Pessoal, então vamos voltar, né, à nossa matéria lá. A gente calculou aqui, no caso, deixa eu só compartilhar aqui com vocês minha tela. A gente calculou aqui, no caso, a tensão offset, né, desse amplificador operacional, do de cima aqui, né, ó. Em relação ao VIO, né? Agora nós vamos calcular a tensão offset em relação ao IIO, que é mais simples do que o VIO, certo? Também é o dado, esse IIO também é um dado de datasheet, ou seja, o fabricante fornece para a gente, né? Nós até estávamos vendo aqui, ó, que é o input offset corrente, ou seja, corrente de I, né, de corrente, e voltagem de V. Melhor tensão, né? Voltagem é muito feio. Então, a tensão aqui no caso, o VIO e aqui o IIO. Para calcular o IIO é mais simples ainda do que o VIO. Simplesmente ele é dependente apenas do RF ou apenas do resistor de realimentação, né? O resistor de referência. E através da multiplicação desse dado, desse IIO que o fabricante nos fornece, e esse resistor eu vou ter aí a minha tensão offset com relação ao IIO, ok? Então, isso significa que, novamente, mesmo se eu curto-circuitar a minha entrada aqui, eu vou ter diferenças de corrente aqui entre as minhas duas entradas, né? E essa diferença de corrente, graças àquele circuito lá em cima, né? Aquele tamanho de circuito equivalente do LM741, por ser um circuito complexo, ele vai ter aqui as suas diferenças de corrente de entrada e vai também me gerar um ruído, uma tensão offset na saída. Então ele é mais simples do que o outro. E nós vamos calcular aí. Aqui está aqui que eu já até calculei na outra aula com o Flávio. No caso do LM741. Mas vamos fazer de novo. Ó. Vamos fazer tudo de novo. E eu peguei outro modelo também, que é esse TL062, que seria outro tipo de amplificador operacional. Então vamos lá. No datasheet, nós vamos pegar agora o nosso valor IIO, né? Que aqui no pior caso, considerando que a gente vai trabalhar fora dessa temperatura ambiente, que a gente vai trabalhar com uma temperatura superior a essa ambiente, então seria um pior caso para a gente. E no máximo, que é no máximo de offset que esse amplificador operacional vai gerar para a gente, ele geraria 500 nanoamperes. Então nós vamos anotar aqui, ó, 500 nanoamperes. Ele pediu aqui para a gente apenas o IIO, então nós vamos calcular apenas o IIO por enquanto. No caso do LM741, vou colocar aqui também no exercício, ó, TL074, se eu não me engano, o TL074 também é um amplificador operacional. Deixa eu só confirmar aqui, quer ver? TL074. Isso, o TL074 também é um amplificador operacional, né? No caso do TL074, ele tem aqui 4 amplificadores operacionais. No caso do LM741, nós temos apenas 2 amplificadores operacionais. Isso aqui é bastante interessante, eu vou pegar ele como exemplo, porque se a gente for olhar aqui o esquemático dele, deixa eu puxar o datasheet dele, quer ver? Ele é um componente da Texas Instruments, tem de outros fabricantes também, né? STM Conductor, o TC, enfim, vários fabricantes aí. E nós vamos olhar alguns dados dele aí no datasheet dele.
Então, ó, tem algumas vantagens aqui, muita coisa que a gente pode desconsiderar, né? Distorção harmônica, consumo de baixa potência, compensação de frequência interna, enfim. Ele é um JFET, isso aqui é uma coisa interessante. Essa família TL07X, ele é um JFET, que é um transistor por efeito de campo. Então, é um transistor aí que a impedância de entrada dele é bem maior. Então, isso provavelmente pode nos dar como resultado aí uma maior eficiência do circuito. Então, realmente, ele tem o que ele afirma aqui, que ele é consome baixa potência, né, ou baixo consumo, realmente se faz jus através desse JFET aqui. Enfim, vamos olhar com relação ao nosso VIO e o nosso IIO, que são duas características muito importantes, né? Aqui, ó, tem o circuito dele aqui, olha para vocês verem, ele é um circuito completamente diferente, né? Então, assim, depende muito da questão de o tipo de amplificador que a gente está usando e o circuito, enfim, várias características dele aí. O datasheet dele tem 36 páginas, então é um datasheet bem mais completo. Ó, aqui de cara eu já achei o IIO aqui, ó. Só que tá de cabeça para baixo, né? Se quebrar meu galho, colocar ele de cabeça para baixo. Mas dá para ver aqui, ó, TL074, TL072, ele é por volta aqui de 5 mV. O VIO e o IIO, que é aqui, né, ó. Tem jeito de eu girar isso não? Girar sentido horário. Aí, ó. E o nosso IIO, ele é aqui por volta de 2 nanoamperes de máximo. Tá, então vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com o LM741 e o TL074. Ele pediu para a gente calcular aqui o tensão offset de saída de acordo com o IIO do LM741 e do TL074. Então, a princípio, eu não vou precisar do VIO, que ele me pediu apenas o IIO. E aí eu vou pegar do LM741, vou vincar no datasheet do LM741 e vou pegar aqui o IIO máximo, que é 500 nanoamperes. Já peguei aqui, ó. Então vou escrever LM741, ele tem um IIO de 500 nanoamperes. E agora o nosso TL 07, vou pegar o 072, vou explicar por quê. Se eu não me engano, o TL072, ele tem apenas 2 amplificadores operacionais dentro dele, quer ver? No datasheet aqui não mostrou pra gente o pinout, estranho, muito estranho. Aqui, ó. Beleza. Não, esse aqui é o 741. TL074. Vamos lá olhar o pinout dele aí. Ó, tudo tombado, hein? Que eu mandei girar. Só mandar girar anti-horário que vai voltar. Aí, beleza. Cadê o pinout, filho? Não achei o pinout. Esses datasheets, cada fabricante, ele coloca de um jeito. Tem fabricante que costuma colocar aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Eles colocam circuitos típicos, né? Aplicação, informação de aplicação. Então, onde geralmente ele é aplicado, como, né? Aqui, ó. Aqui tá falando que é um oscilador quadrado de 100 kHz. Olha que interessante. Ele já mostrou pra gente aqui um circuito de um oscilador quadrado, né? De onda quadrada de 100 kHz. Aqui no caso aqui um amplificador de tensão alternada, ó. Então alguns fabricantes mostram para a gente nos seus datasheets algumas aplicações, alguns circuitos. Isso é bastante interessante, porque geralmente quando você vai trabalhar aqui tem outros, ó, onda quadrada, oscilador de onda quadrada, né? Esse note aqui, não sei que tipo de onda que é essa, tem que ver, né? Distribuidor de áudio, amplificador. Então, assim, é interessante porque às vezes você está trabalhando uma placa e você viu lá que o transistor TL072, no caso, ele está danificado.
E aí você vem num circuito desse aqui, ó, e você acha muito esse tipo de circuito aqui usado na placa. Então você bate o olho no circuito e fala, peraí, o circuito é igual. Então, através disso, você já vê que tem um aqui, ó, tem um diodo de sinal aqui, ó, um N4008, um N4148. Então, através disso aqui, você consegue se basear aí para trabalhar no circuito. Isso é bem interessante, viu? Quando vocês pegarem aí datasheet, vocês pegarem e dar uma destrinchada mesmo e pesquisar. Ganho unitário, ó. Ganho como inversor. A questão do offset, que é exatamente o que a gente está fazendo, né? Aqui, ó. Isso aqui é interessante. Porque essas tensões de offset que a gente está calculando, você consegue zerar ela através de um resistor. Você coloca aqui um potenciômetro, tá vendo? Ó? Muito simples, através de 2 terminais. No caso do LM741, são esses terminais aqui, ó. Terminais 5 e terminais 1. Então você coloca um potenciômetro aqui no meio, aterra os 2 terminais de entrada, né? Vamos lá no circuito para a gente ver. Então o que eu faço? Eu venho cá, aterro esses terminais de entrada. Não é isso não. Suponhamos que eu queira zerar, né, nossa tensão de offset. Eu venho aqui, ó, cadê o circuito que eu estava vendo? Aqui, ó. Deixa eu só copiar isso aqui para eu explicar para vocês. Então, aqui nós temos a configuração, né? Aí, o que a gente faz? A gente vem cá, ó, aterra esses 2 terminais, beleza? Joga aqui pro terra, ó. Ou seja, eu vou zerar essa diferença aqui entre V1 e V2 e, teoricamente, a saída teria que ser 0. Só que eu vou ter uma saída aqui de tensão de offset. E com esse potenciômetro aqui que eu vou ligar nos 2 terminais de ajuste de offset, eu vou mexendo nele para mais e para menos e medindo aqui, ó, até que essa saída fique zerada, ok? Então, isso aqui é um ajuste empírico. Eu tenho que ir para o laboratório, eu tenho que ir para a área fazer esse ajuste, porque ele depende de várias situações. Então, através desses 2 terminais aqui, ó, no caso do LM741, eu consigo, através desses 2 terminais aqui, colocando o potenciômetro entre os 2, eu consigo zerar a minha saída, ou seja, eliminar aí a minha tensão offset. Ah, Matheus, então por que eu calculo? Primeiro, seu circuito realmente tem necessidade? Você calcula pelo seguinte, ó. Vamos calcular lá. Vamos voltar lá para a gente calcular. Então, o TL072, ele tem um IIO igual a gente vai ter que ir lá no datasheet dele novamente. TL072 tá aqui. Ele tem um VIO, né? TL072 tá aqui. Ele tem um VIO igual a 15 milivolts, né? No pior dos casos. E um IIO de 20 nanoamperes. Então, vou colocar aqui o meu IIO do meu TL072. Suponhamos que eu tenha esse circuito montado aqui tanto com o meu LM741 quanto com o meu TL072. E nós vamos calcular aí a nossa tensão offset de acordo com o IIO. Então, ó, muito simples, né? O que a gente vai fazer aqui? Basicamente, essa fórmula é multiplicar o resistor de referência pela corrente de IIO. Então, no caso aqui, o nosso LM741, nós vamos ter 500 nanoamperes vezes 150K. Então, nós vamos ter aí, ó, uma corrente. Esse aqui eu nem vou fazer não, pessoal, que é muito simples. Só vocês multiplicarem o resistor de referência, que é esse aqui, né, ó, pela corrente
IO. Então tem aí, ó, 150K vezes 500 nano. Lembrando, mili, micro, nano. Então, mili é 3, micro 6, menos 6, né? E nano menos 9, beleza? Então, isso aqui é 500 vezes 10 a menos 9. Então, 500 expoente 9 negativo. Multiplico os dois, vou achar aí uma tensão offset absurda de 75 milivolts. Isso é uma tensão offset bem alta, né, pessoal? É considerável aí, bastante alta. E no nosso TL072, eu vou multiplicar apenas pelo 20 nanoamperes, né? Então, vou multiplicar 150K, que é o meu resistor de referência, vezes 20 expoente 9 negativos. Vou ter aí uma tensão offset de 3 milivolts. O valor bem inferior no meu TL072. Talvez por isso, vejam bem, o meu LM741 é mais barato do que o meu TL072. Sim, o TL072 ele tem seu circuito à base de transistor JFET, transistor de efeito de campo. Não tem praticamente zero corrente de base. Ele trabalha ali apenas com campo elétrico. Então ele tem essa vantagem, por isso o valor mais alto. A sua tensão offset, no caso do IO, é bem inferior à do LM741, né? Como a gente viu. E aí, talvez por isso, o nosso TL072 e o nosso TL074, no caso, por incrível que pareça, ele não tem no 072 aqui, ó. TL072. Ele não tem saída para offset. Então significa que eu não consigo zerar aí, ó, no caso aqui, se a gente olhar o nosso circuito integrado, eu não consigo zerar a minha tensão offset. Eu não tenho esse ajuste. Já no LM741, eu tenho esse ajuste aqui através dos terminais, ó, né? Então isso é interessante. Por quê? Você vai fazer um cálculo. Matheus, por que eu estou calculando isso? Exatamente porque quando você conhece o valor de offset, ou no pior caso, o maior valor de offset, você tem seu circuito aí e você vai avaliar se 75 milivolts vai interferir no meu circuito? Não vai, Matheus. Estou trabalhando aí com mais de 1 volt, com 2 volts, com 3 volts, 4 volts. 75 milivolts é desprezível. Tudo bem, então você não tem necessidade de fazer ajuste de tensão de offset saída. Matheus, vai interferir. Estou trabalhando ali na casa de 500 milivolts, 250 milivolts, 75 milivolts é muita coisa. Então, eu vou utilizar o circuito de correção no caso do LM741. Ou no caso do TL072, talvez eu nem precise, porque a tensão offset dele é bem menor no caso do IO, né? Nós vamos calcular agora no caso geral. Certo? Então é por isso que eu faço esse cálculo de VIO e de IO. Se eu for trabalhar com tensão alta, gente, vou estar trabalhando ali com 12 volts. Eu vou me importar com 75 milivolts? Não, então às vezes eu não preciso nem calcular, né? Mas quando eu estou trabalhando com pequenos sinais, é muito importante isso aqui, esse cálculo. Então, ó, vamos para o próximo aqui, ó. E no próximo ele está me pedindo para calcular a tensão offset num circuito. Aí agora ele pediu a tensão offset total, ou seja, a minha tensão offset IO, a minha tensão offset VIO. A minha tensão total, ora bolas, é simplesmente eu somar o módulo da tensão VIO, né, da tensão offset VIO e da tensão offset IO. Então é mais simples ainda, né? Isso é bem tranquilo. Então vamos calcular aqui a tensão offset total. Seria uma forma, sai daqui só. Tensão offset total aqui no caso, que eu vou chamar de V offset. É isso que eu quero. O que é bem maior.
offset desse grande. O meu V offset desse circuito aqui que está montado, né? Nós vamos calcular através do módulo da tensão de VIO, né? Se a gente for lá atrás para ver a fórmula, ela é igual a VIO R1 menos RF sobre R1. Cadê? VIO é igual a VO é igual a VIO R1 mais RF sobre R1. Então, através dessa fórmula, nós vamos calcular aqui, né? Nosso tensão VIO. Lembrando que é módulo, então se ela der negativo, ela vai ficar positivo. Então, ó, módulo D. A minha tensão VIO, ele me deu aqui que é 1,8 milivolt. Então, vou digitar aqui 1,8 mili vezes o meu R1, que é 5K, ok? Menos o meu RF, que é 500K, sobre 5K, que é o meu R1. Isso aqui tudo módulo, né? Então, ó, vou colocar aqui um módulo mais o módulo D. O meu VIO devido ao IIO, que é muito simples, que é o meu IIO, que é 150 nano, vezes o meu RF, que é 500K. Então, ó, vamos calcular isso aqui para ver quanto que vai dar. (5K). Mas calculei também para me ajudar aí, que se eu errar, 5 expoente 3 menos 500 expoente 3 dividido por 5 expoente 3 vezes 1,8 expoente menos 3. Então, esse primeiro aqui vai dar bastante elevado, inclusive. Vai dar menos 178 milivolt. E o meu segundo aqui vai dar 150 nano. Lembrando, nano é expoente menos 9, ok? 150 expoente menos 9, vezes 500 expoente 3, que vai me dar aí 75 milivolt. Então, eu vou simplesmente somar o módulo dos dois, ou seja, mais 178 mais 75, e vou obter um resultado de minha tensão offset é igual a 253 milivolt. Então, ó, essa é a minha tensão offset total no caso desse circuito aqui, né? Usando esse amplificador. Bateu aí o cálculo com vocês? Alguém fez aí, bateu, gente? Só um minutinho. Confere aí e vocês vão anotando isso aí. Bateu. Porque... Bateu, né? Porque na hora do exercício vocês vão precisar disso aí. O meu também deu certo, Matheus. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, interessante aqui. Vamos, enquanto quem ainda não fez está acabando aí, vamos fazer esse mesmo circuito, né? Porém, agora nós vamos fazer para o LM741 e para o TL072, para a gente comparar esses dois tipos de amplificador operacional, para ver os dados aí, né? Qual que vai gerar a tensão offset maior, enfim. Então, vou pegar aqui, ó, LM741, offset, e TL072, offset. Beleza.
Nós temos que o offset total agora que nós vamos calcular, né? Ele é o módulo desse cara aqui, ó, mais o módulo do VIO vezes RF. Vezes esse carinha aqui, ó. Agora nós vamos calcular a tensão offset total do nosso LM741, no pior dos casos, e do nosso LM-TL072. Então, eu vou copiar aqui tudo, porque a fórmula é a mesma. Obviamente, o que muda é apenas... Vou copiar só essa parte cá, né? O que muda é apenas os meus dados de fabricante, que é o meu IAO e o meu VIO. Então, ó, tá aí. Vou apagar isso aqui, porque esse aqui é do outro cálculo que a gente fez. Beleza. Então, ó, nós vamos ver aí no nosso datasheet que o VIO do nosso LM741, vamos lá ver. No pior dos casos, a gente já tinha olhado, se eu não me engano é 6 mA, 6 mV, desculpa. Meu VIO no pior dos casos aqui é 6 mV. Então, eu vou vir cá, onde eu estou calculando, e vou colocar no lugar do VIO 6 vezes 10 a menos 3, ok? No nosso circuito aqui, nós sabemos que o R1 é igual a 5K. Nós sabemos que o nosso RF é 500K. Beleza, então montei aqui o meu VIO, né? Lembrando que isso aqui é módulo, viu, pessoal? Geralmente essa tensão offset dá negativa. E nós temos também o módulo do IAO, que no caso do LM741, no pior dos casos, ele é 500 nanoampere, bastante coisa, vezes o meu RF, que é 500K. Então tá aí, montei a equação do meu, da minha tensão offset total, né, do meu LM741. Vamos calcular aqui, ó. Minha tensão offset aí no caso, esse primeiro módulo, vou fazer não, ó, por partes aqui, e vocês vão acompanhando aí. Essa parte de cima aqui, ó, 5 expoente 3 menos 500 expoente 3, vai me dar menos 495 expoente 3. Então, essa parte de cima fica menos 495. Embaixo, 5 expoente 3 dividido, vai me dar menos 99. Isso aqui vai ser substituído por menos 99. Vezes 6 expoente 3 negativo, vai me dar 594. Nossa, muita coisa. 594 milivolt. Ok? Do lado de cá, eu vou multiplicar 500 nano. 500 expoente 9 negativos. Vezes 500 expoente 3. Ele vai me dar aqui 250 milivolt. Isso aqui vai me dar um total de 250 mais 594, 844. 844 milivolt. E aí, gente, é um valor considerável. É quase 1 volt de tensão de offset. Veja bem,
Então, é uma tensão de offset muito grande. Isso aqui raramente não vai te atrapalhar aí num circuito, ok? Então, tá aí uma das razões que o LM741, ele tem os terminais de ajuste de offset, né? Porque é uma tensão considerável. Vocês fizeram aí, bateu? Quanto que deu o resultado do outro aí, Matheus? Do LM, você fala desse aqui, do LM741? Do primeiro lá que você fez. Não, o primeiro lá deu 253? É esse aí? É esse aí mesmo. 253, beleza. Esse aqui é desse exercício, desses dados, certo? Uhum. Agora a gente está fazendo para comparar entre o LM741, fui lá, busquei lá no datasheet os valores de VIO e de IO, e a gente está fazendo agora do LM741 e nós vamos fazer TL072 para comparar. Faz aí para mim, todo mundo aí, para ver se vai bater esse valor aqui, ó. Deixa eu fazer aqui de novo também. Achei esse valor muito alto. Ô, Matheus, Oi? no primeiro aí não tem que dar menos 594 milivolts, não? O que acontece? É módulo. Então você vai, mesmo se der negativo, você vai Tá. mudar o sinal, entendeu? Aqui é módulo. Uhum. Então, beleza. Deu isso mesmo. É, né? Uhum. Então, ó, desse aqui que a gente tá fazendo agora do 741, vou fazer de novo. Esse valor deu muito alto. Mas por incrível que... Aqui, ó, por exemplo, era menos. Mas como é módulo, eu nem coloquei, né? Mas aqui o resultado é menos, ó. É isso que você tá falando, né? Isso. Aí vai dar um valor menor. Não, aí, mas é módulo. Você vai somar mesmo. Então, aí você coloca menos 594 ESP menos 3. Mais 250. Vai dar menos 344. Sim. Não, mas aqui no caso é módulo mesmo. Se você pegar aqui a fórmula, ó, tá vendo? A Uhum. fórmula aqui é módulo. Ó. Então, sempre a gente vai jogar para positivo, mesmo se for negativo. Então, realmente, tá. aquele valor ali dá isso mesmo. Uhum. E Quando é módulo, tem que se deixar positivo. isso, sempre que você vai trabalhar com módulo, mesmo se o valor for negativo, ele fica positivo. Então, no caso aqui, nós vamos somar e realmente vai dar isso aqui. É um valor muito alto, né? No meu deu também, 844. Bateu, né? Então, vamos fazer o outro aqui, ó. Vou copiar aqui de novo, para não precisar ficar inserindo fórmula. Que isso, gente? Trem doido é isso aqui? Vou passar isso aqui para baixo, fica melhor. Beleza, então aqui, ó, no caso do TL072, vai mudar o nosso VIO e também o nosso IIO, né? Vou lá olhar agora do nosso TL072. TL072, ok? Nós vamos pegar aqui, ó, o VIO dele é 15 milivolt. Altíssimo, hein? 15 milivolt. Muito alto. Não, na verdade aqui é o TL074. Nós estamos pegando o TL072, ok? É esse aqui, ó. 9 milivolt. E aí, os resistores são todos iguais. E eu vou mudar agora só o IIO também, né? Que no caso do TL072 é 20 nanoamperes. Então, ao invés de ser 500, é 20 nanoamperes. Beleza, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 5 expoente 3, 500 expoente 3, 5 expoente 3. 99, 9 expoente 3 negativo, vezes. Esse cara aqui deu... Vou deixar aqui para vocês conferirem, né? Eu vou fazer embaixo.
esse cara aqui no total deu 891 milivolts. É muita coisa. Claro, né, gente? Isso aqui é no pior dos casos, é o máximo de tensão offset. Mas quando você vai projetar, você tem que trabalhar justamente com o máximo, né? Porque se ele pode chegar a isso, então, teoricamente, você tem que prever essa situação. E o 20 expoente menos 9 negativos vezes 500 expoente 3. Esse cara aqui vai me dar 10 milivolts, bem menor. Somando os dois aí, o módulo dos dois, né? Eu vou ter aí um V offset igual a 900 ou 0,9, vamos pôr 0,9 milivolts. Que, por incrível que pareça, é maior do que o minha tensão offset do 741. Ou seja, o meu TL072, ele tem um offset bastante elevado e eu não tenho como fazer ajuste, certo? Então, isso aí é bastante interessante para a gente aí no projeto pensar nisso. 0,9 milivolts, quase 1 volt, vai interferir no meu circuito, né? Olha, se você estiver trabalhando com sinal, provavelmente sim. A menos que você tenha trabalhando com saturação, ou seja, com chave, liga e desliga, tensão de offset não vai te atrapalhar. Mas é uma tensão offset considerável. No caso do TL074, vou dizer assim para a gente comparar melhor. No caso do TL074, não, desculpa, do LM741, eu consigo zerar isso aqui, ó. Certo? Por quê? Porque ele me dá aqui o ajuste de offset, né? Ele tem os pinos aqui, ó, para fazer ajuste de offset, né? No caso do TL072, ele não me dá essa possibilidade. Então, eu não consigo aqui, ó, TL072. Eu não consigo tirar essa tensão offset dele. Então, é isso que a gente tem que olhar quando a gente estiver projetando o circuito aí. Se essa tensão de offset vai me atrapalhar ou não, se eu tenho que zerar ela ou não, certo? Esse é o objetivo da gente calcular as tensões offset aqui no caso. Essa aqui também bateu, né, pessoal? Do 072? Deu certinho. Então, beleza. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, ó, agora nós vamos partir para parâmetros de frequência. A gente estava em parâmetros de ruído, né? Aquilo que o circuito ali, o amplificador operacional ideal, gera de ruído em sua saída. Nós vimos que é possível zerar, simplesmente colocando o potenciômetro nos terminais de offset. A gente consegue ajustar essa tensão offset aí para um valor bem menor ou até zerar, né? Zerar é meio complicado, mas para um valor aceitável, né? E aí, ó, nos parâmetros de frequência, o amplificador operacional ele é projetado para ser um amplificador de alto ganho com ampla banda passante. Para garantir uma operação estável, esses circuitos são constituídos com circuito de compensação interna, que podem reduzir o ganho de malha aberta com o aumento da frequência. Essa redução no ganho é chamado de roll-off, certo? O que é isso? Aqui a gente tem um gráfico aqui embaixo, que é o seguinte. O nosso amplificador aqui em malha aberta, né? Vamos aqui, ó, frisar isso aqui, em malha aberta. O nosso amplificador aqui começa com um ganho altíssimo de malha aberta, certo? Que é aquilo que eu mostrei lá nos primeiros slides, coisa de 200 mil, 100 mil. O LM741 é 100 mil em malha aberta. Isso aí pode ser até mais. Então ele começa aqui com um ganho altíssimo e de acordo com o que a gente vai trabalhando com frequência, o ganho dele vai diminuindo, ó, tá vendo? E aqui é interessante, nós temos dois fatores aqui importantes nesse gráfico. Primeiro é a frequência unitária, ou seja, o ganho vai diminuindo tanto que ele vai chegar em 1. A uma determinada frequência,
né, a frequência mais alta que esse amplificador operacional vai trabalhar, ele não vai amplificar nada. Ele vai apenas reproduzir o sinal, que é chamado de frequência unitária. Então, se eu perguntar qual é o ganho no caso da configuração de frequência unitária, né? Aí vocês vão responder que o ganho é igual a 1, ou seja, eu não tenho ganho, porque a frequência aumentou tanto que o meu ganho foi a 1. Pessoal, ganho zera? Não. Se o ganho zerar, não tem saída, não está saindo nada. Então, o ganho pode ser igual a 1, pode ser maior que 1, que no caso é um amplificador, e, teoricamente, ele poderia ser menor do que 1, que no caso seria um abaixador. Como se fosse um transformador abaixador aí, né? Ó. A gente tem na rede aí 3.8 kV e a gente abaixa aí para 220 volts. Então, teoricamente, isso aí seria um redutor de tensão. Mas a gente, no ganho zero, não existe, certo? O ganho zero, você não tem saída do seu amplificador. Então, aí nós vamos trabalhar com menor ganho aí, o ganho unitário, que é igual a 1, certo? Ele significa que ele é a maior frequência em que o amplificador operacional trabalha, tendo ganho igual a 1. E nós também temos outro dado importante nesse gráfico, que é a frequência de corte. Ó, nós temos aqui a frequência unitária, de ganho unitário, ó, que é quando o meu ganho é igual a 0 e a minha frequência é máxima. E eu tenho a minha frequência de corte. Quando é a minha frequência de corte, Matheus? Quando o meu ganho cai a 0,707. E aí eu tenho uma perda, né, de menos 3 decibéis. O que significa esse 0,707 e menos 3 decibéis? Isso aqui, se a gente fizer o cálculo, vai dar 50% da potência. Certo? Então, isso significa que ele vai perder aí 50% na minha frequência de corte. Ó. Para baixas frequências, próxima da operação CC, ou seja, frequência igual a 1, o ganho, frequência igual a 0, desculpa, o ganho é dado por AVD, ganho diferencial, que é aquele ganho altíssimo, né? Que a gente falou. Aí nós temos aqui a nossa frequência de corte, quando o ganho cai 3 decibéis. E nós temos a nossa frequência, frequência de ganho unitário, né? Ou seja, o meu amplificador não tem mais ganho, o ganho é igual a 1. Como que essas três grandezas se interrelacionam? Através dessa fórmula. Então, ó, o F1, que é a minha frequência unitária, é igual ao meu ganho vezes a minha frequência de corte. Então, se eu multiplicar esse cara por esse cara, eu vou achar o meu fator, né? O meu fator de frequência de ganho unitário, certo? Isso aqui é a banda de frequência, pessoal. Quando vocês compram lá um amplificador operacional, ele vem lá com a banda de frequência, que é o quê? A faixa de frequência que ele consegue trabalhar. Então, vamos voltar lá para o outro. Ó. Embora as especificações do Ampliop sejam de malha aberta, ou seja, AVD, o usuário normalmente utiliza resistores de realimentação para reduzir e controlar o valor de ganho de malha fechada, que é chamado de ACL. Malha aberta é chamada de AVD e malha fechada CL. E aí temos benefícios quando a gente trabalha com malha fechada. Ou realimentação. O ganho do amplificador fica mais estável, certo? Então, aquele ganho que subia lá para 100 mil, 200 mil, ele vai ter um valor bem inferior, mas ele vai ficar estável. Ele não vai variar. A impedância de entrada assume um valor bem maior, ou seja, nós não vamos ter uma corrente de entrada aí, né? Porque toda essa corrente de entrada é perda de circuito, né? A corrente de saída eu vou usar no meu circuito, mas a corrente de entrada ela é desperdiçada aí. Então, quanto maior a impedância de entrada, maior a eficiência do meu circuito. A impedância de saída assume um valor menor. Isso também é muito bom para a gente aqui, se a gente for olhar no circuito
equivalente porque a impedância de saída interfere diretamente na minha corrente de saída e também na minha tensão. Por isso que eu falei que quando a gente alimenta aqui com mais 15, menos 15, você nunca tem mais 15, menos 15 na saída. Você tem uma perda de tensão que fica em cima dessa impedância de saída. Aqui. E a resposta em frequência do circuito ocupa uma faixa maior. Ou seja, quando eu faço realimentação, eu consigo expandir essa frequência. Eu jogo o ganho unitário lá para frente. Então, o meu amplificador operacional consegue trabalhar numa faixa de frequência maior, né? Então, ó, de acordo com essa fórmula aqui, ó, eu vou pedir para que vocês façam para mim esse exercício. Determine a frequência de corte de um amplificador operacional com valor específico de banda igual a 1 MHz e 200 mV de ganho. Vou deixar metade da tela aqui. E a outra metade da tela. Vou dar um print aqui, quer ver? Qual é essa forma? Ah, não, que entendi de eu tirar essa forma, não. E aí, pessoal, faz esse exercício aí para mim e me digam o quanto que vocês acharam aí. Mega é 6, né, professor? Isso. E aí, pessoal? Chegaram no resultado? 200 kHz? Oi? 200 kHz? Você está certo, não? Deixa eu ver aqui, quer ver? Não calculei também, não. Vou calcular aqui agora. Tem uma coisa aí, ó, que é uma pegadinha, que, aliás, é ótima para colocar na prova, que se a gente tomar, a gente tem que tomar bastante cuidado. Vocês lembram
que eu falei que o ganho típico de uma malha aberta é por volta de 200 mil. E quando você fez aí seu cálculo, você fez... Quanto que deu o seu, que você falou? 200 kHz. Não vai ser isso, não. Eu vou tentar ligar a câmera aqui para fazer para vocês, fica bem melhor. Tava dando problema essa câmera, só. Ver se agora vai pegar. Ó, resolveu. Tá muito lento, mas acho que vai dar para fazer. É o seguinte, Tava muito fácil para ser verdade. Oi? Tava muito fácil para ser verdade. Então, o que acontece? Tem uma pegadinha aí nessa... Eu confesso que a primeira vez que eu fiz até caí. Depois que eu fui ver que essa pegadinha tava lá. Deixa eu só achar aqui. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Olha para vocês verem aí. Ele falou para nós que nós temos a banda, né? O que é a banda, na verdade, aí? A banda, na verdade, ela é a nossa frequência de ganho unitário, né? Então, ela é igual a 1 MHz. Então, eu sei que a minha F1, que é a chamada F1, frequência de ganho unitário, é igual a 100 MHz. Ok. E ele também me informa o seguinte, é aí que está a pegadinha. Ó, o ganho, ele é 200 volts por milivolt. Matheus, Oi? o slide seu tá na frente aí. Não, mas é isso mesmo que eu estou querendo ver aqui, por Ah, enquanto. tá. Beleza, então. Beleza. Aqui, ó. O nosso ganho aqui, ele é 200 volts por milivolt. O que que significa, pessoal? Não significa que o ganho é 200. Aqui que está a pegadinha. Significa que a cada milivolt, ele vai me dar 200 volts, certo? Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Meu ganho de malha aberta é igual a 200 milivolts. Agora sim, 200 volts por milivolt. Agora sim eu vou para a câmera. Então, ó, nós temos esses dois dados aí, ó, que é a frequência de corte unitário, né? Desculpa, a frequência unitária de ganho unitário. E nós temos o AVD, que é o meu ganho de malha aberta. O meu ganho não é 200. O meu ganho é 200 volts por milivolt. Quando eu tenho ganho, eu não tenho unidade medida. Então, se ele não me desse unidade medida aqui, ó, seria 200, beleza? Mas ele me deu uma unidade medida. Isso significa que, para eu calcular o meu ganho, eu sei que o meu ganho é tensão de saída sobre tensão de entrada. Então, ó, a minha tensão de saída será 200 volts. Quando a minha tensão de entrada for 1 milivolt. Aí que está a pegadinha. Então, isso significa que eu tenho um ganho de 200 mil. E aí vocês, quando bateram o olho aí, provavelmente acharam que o ganho era 200. E, na verdade, o ganho é 200 mil. Ora, é justamente o ganho que eu falei lá no início, que é mais ou menos o ganho típico de malha aberta, que ele dá entre 100 e 200 mil. Então, através disso, eu tenho o meu ganho e eu tenho a minha frequência unitária, beleza? De qualquer forma, como que eu calculo isso aqui? Eu vou julgar aí, no caso, se a gente for lá na fórmula, isso, gente. Tá travado aqui, peraí.
Deixa eu só dar uma travada aqui. Pera aí só um pouquinho, gente. Beleza. Então, aqui, ó. Se eu perguntasse para vocês aí qual que é o ganho desse cara, vocês não poderiam me informar que é 200. Beleza? O ganho desse cara aqui vai ser 200 mil. Porém, quando eu vou trabalhar aí com o minha frequência de corte aí, no caso, eu sempre trabalho com o meu ganho. Beleza? Então, eu sempre vou julgar aqui, no caso, 200 mil. Então, onde vocês acharam que era 200, é 200 mil. E nós vamos dividir 1 MHz por 200 mil para achar a minha frequência de corte. Então, vamos lá novamente na câmera. Beleza. Então, eu vou calcular aqui, ó, através da minha fórmula, que é a seguinte, né? Aquela que a gente viu, ó, que é F1, ele é igual, FC, na verdade, é igual a F1 vezes AVD. Beleza. Então, eu tenho o meu F1, no caso, que é 100 MHz, né? Desculpa, que é FC, ó. FC, F1 é igual a FC vezes AVD. Eu tenho meu F1 e eu tenho meu AVD, né? Que eu acabei de calcular aqui. Então, meu FC vai ser igual a F1 sobre AVD, que é o ganho. O meu FC vai ser igual a 100 mega sobre 200 mil, ou 200K. Então, minha frequência de corte vai ser igual a 100 expoente 6 dividido por 200 expoente 3. 500 Hz. Então, no caso aí, ó, eu tenho uma frequência de corte igual a 500 Hz. Lá tá 1 MHz. É 1 mega? Eu ia te perguntar isso agora, de onde você tinha calculado o F1 com 100 MHz. Não, então eu viajei. É 1 MHz mesmo. Viajei, pessoal. Então vamos lá. Então vai dar 5 Hz, então, não? Basta dividir por 100, né? Aqui vai dar 5 MHz, não é isso? Se a gente colocar aqui só um, ó. Uhum. Então, ó, 1 expoente 6, vamos conferir? 200 expoente 3, dividido 50, gente. 1 expoente 6, dividido por 200 expoente 3. 5 mesmo. Tá difícil essa calculadora. Então, significa que a minha frequência de corte é 5 Hz, é uma frequência muito baixa, né? E que a partir dessa frequência de corte aí, o meu ganho vai lá para baixo. Então, ó, tá aí um dos motivos para nós trabalhar com a malha aberta, né? A malha aberta não funciona com frequência. Ela, basicamente, ela funciona apenas quando eu trabalhei com dados em CC, igual eu falei lá com chave, né? Liga e desliga. Pessoal, hoje não vai dar para dar o exercício. Eu já tinha até mostrado o exercício pro Flávio. Então, vou colocar aqui a resposta aqui só para a gente ter, ó. Resposta é igual. Deixa eu desligar essa câmera. Tá osso. Então, vou colocar a resposta aqui, ó. A resposta é igual FC 5 Hz, ou seja, uma frequência muito baixa, né? Isso significa que trabalhar com malha aberta em frequência é inviável. É uma coisa que não vale a pena. Porque o ganho ele é muito variável de acordo com a frequência, né? Para você ver aí, o ganho cai e sobe muito de acordo
com a frequência que você está trabalhando. Então, raramente você vai ver circuito aí de amplificador pressional trabalhando com malha aberta. A grande, a esmagadora maioria vai ser trabalhando com realimentação, ou seja, malha fechada. Eu estava falando sobre exercício, não vai dar para a gente fazer o exercício hoje. De qualquer forma, eu vou mostrar ele aqui só para vocês terem uma ideia, igual eu mostrei para o Flávio. O nosso exercício está no Kahoot, certo? Eu fiz o Kahoot aí, para quem não conhece o Kahoot, eu já vou dar uma palhinha aí para quando a gente for fazer o exercício não ter dúvida. O Kahoot é o seguinte, eu gero aqui um Kahoot, ó, que é um questionário, certo? E esse questionário, eu vou rodar ele aqui, né? Vou mandar rodar ele. E ele vai me mostrar um número. Primeiramente, eu queria que todo mundo pegasse o celular aí, ó, e entrasse nesse endereço aqui, ó, que eu estou digitando na tela do computador. Só que vocês vão entrar no celular, lá no seu navegador no celular. www.kahoot.it e vão dar um Enter. Vocês vão entrar nessa tela aqui, ó. Todo mundo conseguiu entrar aí? Eu tô sem meu telefone aqui, Matheus, mas depois eu dou uma olhada. Eu notei. Pode É entrar porque você vai no fazer junto, né? Isso, pode entrar no navegador também, ô Reis. Tá. Só para você ter uma noção. Quem já fez, sabe que é simples, é tranquilo. Então, ó, quando eu digito esse endereço aqui no meu celular, por que é a vantagem de se fazer no celular? Porque no celular você vai ter a tela do computador para ler a pergunta e o celular para responder, certo? Então vai ser mais ágil, mas dá para fazer pela tela do computador também, tranquilo. E Então, para quem consegue assistir a aula só pelo telefone? Aí você vai ter que abrir outra aba no celular e fazer pelo celular também, entendeu? Tá. Dá para fazer, tranquilo. Porque no nosso caso aqui, esse Kahoot é uma espécie de competição para ver quem responde mais rápido, quem responde certo. Só que eu não vou usar para essa finalidade, não vai ter competição nenhuma para nós aqui. Isso aqui para mim vai ser uma ferramenta para eu apresentar para vocês uma questão e todo mundo responder. E eu sentir aí quem acertou ou não, certo? Então é para isso que eu vou utilizar essa ferramenta. Quando você entrou aqui, ó. E nessa ferramenta já sai o resultado depois, se a gente acertou ou não? Sim. Uhum. Na verdade, vai sair para mim aqui a quantidade de pessoas que acertou e errou. E para vocês, você em si vai saber se você acertou ou errou. Beleza? Certo. Eu vou rodar outro Kahoot aqui, só para não estragar esse aqui, que eu fiz. Eu vou rodar um Kahoot aqui de tipo de variáveis estatísticas. Isso aqui é variáveis, mas enfim. Eu vou rodar ele aqui, ó, para vocês. Então vai ser um jogo clássico. Tá vendo esse númerozinho aqui que eu gerei? Toda vez que eu rodar o Kahoot, eu vou pedir para vocês digitarem esse número, ó, lá naquela caixinha que abriu, ó, no Kahoot.it. Digita esse número aí para nós. Digita o número e dá Enter. Quando vocês digitarem o número e derem Enter, ele vai perguntar para vocês o seu apelido. Você não vai colocar apelido, você vai colocar seu nome, certo? Seu nome completo. Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, Matheus Teixeira. Não dá para colocar completo, eu vou pôr só Matheus T. Rocha. E vou dar Enter. Beleza? Todo mundo faz isso aí para mim. Ó, o Igor já entrou, Igor Vale, o Flávio, Vitor Coelho, o Vinícius, aí tá faltando só a Reisla. Tem 5 pessoas, né, na sala? 1, 2, 3, 4, 5. Faltam só 6, Reisla.
Conseguiu não? Matheus, eu fui pegar meu telefone. Ah, tá, beleza. Entra aí para nós então, só para vocês já pegarem a manha, que aí na aula que vem não garra para fazer esse exercício. E esse exercício já vai valer nota para oficial 1, viu? Para parcial 2, na verdade. Esse númerozinho aqui, Reisa, só digita ele aí no box. Ele vai te pedir o seu nome e você digita seu nome. E aí, Reisa, conseguiu não? Matheus, tá abrindo aqui. Não, volta aí pra mim, por Aqui, favor. ó, você vai entrar nessa página aqui, ó, kahoot.it, www, Ah, tá. e vai digitar aqui o código do meu Kahoot aqui que eu gerei para vocês. 1880408. Quando você der Enter, ele vai te pedir um apelido, aí você vai colocar seu nome, Reisley. E aí você vai entrar aqui na nossa sala. Uhum. Aí a senha é aquele número, né? Isso. 18.804. 1880408. Não tá dando a senha. 1880408. Eu já tinha anotado ela aqui na folha. Peraí. Aqui, ó, vou entrar aqui para você ver, ó. Você está digitando alguma coisa errada, que eu consegui, ó. Até eu entrei aqui, ó. Espera um pouquinho. Vou ver aqui. Nós estamos testando para isso mesmo, porque no dia a gente já está fininho. Tá, eu entrei. Aí aqui tá falando aluna, professor. Esse não, né? Você está entrando no kahoot.com, né? Não. Você tem que entrar no kahoot.it. Aqui, ó. Não, é esse. Aqui, ó. Quando eu entro no kahoot.it, ele vai me dar essa caixinha. Apareceu para você? Não. Não apareceu essa caixinha aqui? Não apareceu. Apareceu outra opção. Peraí, eu vou entrar de novo. Aqui, ó. kahoot.it. Você entrar no kahoot.com, aí vai te direcionar para outra coisa. Você tem que entrar no kahoot.it. Conseguiu, não? Não. Entra pelo computador mesmo, então. Tá. Abra uma nova aba aí, coloca aí www.kahoot, kahoot.it. Vou rodar pelo menos um exercício aqui para vocês responderem, para vocês verem como que é. Aí vai te pedir a senha 1880408. Matheus, não aparece. Tá aparecendo outro site. Que estranho. Estranho mesmo. Deixa eu mandar o link aí, você clica aí no WhatsApp, ó. Viu? Acabei de mandar, só clicar aí no WhatsApp. Foi agora? Tá carregando.
Matheus, deu certo agora. Então digita aí Caiu para nessa nós. página. Beleza, Vou digitar digita para aqui. nós o número aí agora. 1880408. Pronto, já estou conectando. Agora coloca seu Meu nome. nome. Todo mundo fininho aí em estatística descritiva. Nós vamos rodar agora um exercício de estatística descritiva, hein? Há 7 anos que eu não faço. Você é do curso de administração. Acho que engenharia nem faz isso. Então, a Reisa está aqui também. Está todo mundo aqui, ó. Então, eu vou rodar o programa agora, certo? Quando eu rodar o programa agora, o meu Kahoot, ele vai aparecer um exercício, certo? E esse exercício vai dar 4 opções para você. No celular ou no computador de vocês aí, você vai ter 4 botões com 4 cores. Você vai apertar o correspondente à resposta correta. Então, vamos começar, ó. Primeira pergunta. A altura pode ser definida como que tipo de variável estatística descritiva? Tem essas 4 opções e vocês vão digitar aí, ó. Apertar aí no caso. A resposta que você acha que é correta. Ó, 3 respostas. Uma pessoa apenas acertou, tá? As 3 respostas. É porque eu coloquei um tempo baixo aqui, mas nas nossas questões vai ter um tempo bem maior, certo? Vai ter 4 minutos. Então, Marcelo, ó, você acredita que eu achei que se eu clicasse aí, ia abrir as questões, entendeu? Aí eu não sabia que eu estava assinalando a alternativa, não, porque não apareceu para mim. Só os símbolos. entendi. Não, é só o símbolo. Você tem que ler através da minha tela, entendeu? Ah, certo, entendi. Eu não sabia. Bom É, fazer esse teste mesmo. isso, é por isso que a gente está fazendo o teste aqui. Então, ó, vocês vão lá no Teams, vai ver minha tela e vai responder pelo celular. É melhor, mas dá para responder pelo internet aí também do seu computador, não tem problema nenhum. Ó, então, a altura é uma variável quantitativa contínua, é porque ela é racional. Se ela fosse somente inteira, ela seria uma variável quantitativa discreta. Vamos para o próximo aí só para ver, ó. Então, aqui, ó, o Igor foi o cara que acertou, tá vendo? Apareceu para mim, ó. O restante, 2 pessoas erraram e 2 pessoas não responderam. Vamos para o próximo. Formação acadêmica pode ser definido com qual tipo de variável estatística? Vou soprar para vocês aqui, ó. É uma variável qualitativa ordinária. Duas pessoas responderam a variável quantitativa discreta e 2 pessoas acertaram, que é uma variável qualitativa ordinal. Eu não respondi, não. E uma pessoa não respondeu. Você não respondeu porque... Não, o meu internet que deu uma bugada aqui. Beleza. Não. Mas você pegou a mãe como é que é o jogo então, né? Já ganhei até um ponto extra por ter acertado a questão anterior. Pois é. Então é isso, ó, tá vendo? Aí eu vou passar nas próximas questões, ó. Vou colocar na próxima aqui, ó. O peso, né, pode ser descrito como uma variável. Esse tempo tá pequeno, pessoal, porque eu fiz isso aqui com a turma de administração e eles têm que saber isso aqui. Tá fininho isso aqui. Então, 20 segundos é mais que necessário. Para nós, as nossas questões são bem maiores, então o tempo vai ser o máximo, que é 4 minutos. Ó, só 4 pessoas responderam, 2 pessoas acertaram. Uma pessoa não respondeu. Então, ó. No caso aqui, o Vinícius estaria em primeiro lugar, ó. Foi o que mais respondeu o correto e em menor tempo. E assim por diante, né? Nesse caso aqui, eu teria 15 questões.
No final ainda tem um pódio. Ó, bom, que eu fiquei em primeiro. Ganha esse total de pontos aí no portal lá, 1.528, Geralmente, ponto extra. vou só apertar aqui essa barulhada. Geralmente, o que eu faço? Eu faço uma promoção aí, ó. Quem fica em primeiro lugar, ou seja, o cara que responder corretamente e mais rápido, ele pega aí 70 pontos na oficial, certo? Então, vou fazer com vocês também. Além de, esse exercício vai ser avaliativo na parcial 2. Então, ó, aula que vem, quando a gente for fazer o exercício, todo mundo aí vai... Assim que eu vou ver aqui quem vai estar participando e vou anotar, beleza? Todos os nomes aqui para valer como uma parte da parcial 2. Então, conto com todo mundo aí, presente todo mundo na aula que vem, beleza? Já Beleza. deu 10 e 5 Combinado, já, então. nós já passamos aí da... Combinado. Então fica assim, pessoal. Combinado. Até a semana que vem. Ah, não, semana que vem é feriado, né? Vai ser na outra semana. Na outra semana. Então, beleza. Até na outra semana, então. Bom final de semana para todo mundo aí e obrigado. Boa noite, viu? Doido. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite.